Bom, ultimamente, meninos e meninas, meus amigos e minhas amigas, não dá para usar muita frase do Vanderlei, não. O Vanderlei falou que outro dia era legal perder para o Cássio pegar pênalti. E quem salvou o Corinthians foi o Cássio mesmo, mas se não fosse a trave também, o Corinthians ia para o espaço. Como é que é bom perder para depois você deixar na mão do goleiro a possibilidade de definir uma vaga em qualquer torneio? Então, ultimamente, o Vanderlei tem o Confúcio, né? Confúcio, que é um dos maiores frasistas de todos os tempos, um dos maiores filósofos da humanidade, principalmente vindo da China, onde é a civilização mais antiga que existe. Confúcio tem frases maravilhosas. Por exemplo, se você pensar em vingança, em se vingar de alguém, você prepare duas covas. A de quem você vai matar e a sua também. Então tem frases maravilhosas atribuídas ao Confúcio. O Vanderlei é o Confúcio, porque não dá para entender meio as frases dele, não. E também não dá para entender essa história de o medo de perder. Isso é coisa de livro de autoajuda, que o Vanderlei deve ter lido em algum lugar. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Não é isso. É a realidade, nós temos que pensar na realidade. O PIB brasileiro chegou no seu prato? Não chegou. O aumento do PIB brasileiro diminuiu o preço do seu combustível? Não diminuiu. O aumento do PIB brasileiro melhorou a sua condição de moradia? Não melhorou. Por exemplo, de ontem para hoje caiu um prédio lá na Bahia, devia estar abandonado, ou pelo menos deveria estar abandonado, mas duas famílias moravam lá. Essas famílias não estavam na hora que caiu o prédio. Literalmente a casa caiu e possivelmente não há feridos. Se não, tinha acontecido o que aconteceu no Recife, onde um prédio que estava condenado estava habitado por várias famílias sem teto, que não tinham onde morar e que estavam morando nesse prédio abandonado. Ali caiu, morreu gente pra caramba, inclusive mulheres, crianças e daí por diante. Então não dá para ser feliz num país em que o PIB cresce e que, de repente, o PIB não chega à mesa do brasileiro, não chega nas contas do brasileiro, que vive metido nessa lista famigerada do Serasa, apesar do Desenrola, que eu acho uma canalice você dizer que fulano de tal é mal pagador, com tanto político ladrão solto aí, depois de ter roubado bilhões do Brasil. Se você somar todos os roubos, os saques desses políticos ladrões que estão soltos por aí, dá mais de bilhões. Resolveria boa parte do problema de desemprego, de moradia que nós temos no Brasil, não é? Então, não é que a gente não queira torcer pelo Brasil ou torcer pelo PIB brasileiro, eu sou PIB até debaixo d'água. É que está tudo errado, de repente a renda não é distribuída, sobe o PIB, mas tem uma concentração de renda para poucos ricos e muitos pobres no Brasil. É simples assim. Como é que você vai morrer de rir? A gente não é hiena para ficar morrendo de rir, vendo pessoas esfarrapadas andando pelas ruas aí, morrendo de fome, de frio, de sede. Como é que você vai comentar que, de repente, o país está melhorando? Não está. Visivelmente não está. Visivelmente vai demorar muito para o Brasil se recuperar depois da crise globalizada da pandemia. E a gente tem que dizer a verdade. A gente não percebe que as coisas estão melhorando. Eu, pelo menos, só ouço chiadeira. Tá? Outra coisa que eu não entendo também é que o Datafolha diz hoje que quase 80%, 77% das pessoas pesquisadas acham que o Ricardo Nunes está aproveitando mal os quase 35 bi que ele tem à sua disposição. Como é que ele pode ser o segundo mais votado aí na pesquisa do Datafolha, se ele é o administrador dos 35 bi, do dinheiro da prefeitura, e quase que 100%, 80% dizem que o cara está usando mal a grana. E está usando mal mesmo, está na cara que está usando mal.
pessoal a gastar dinheiro com asfalto para ganhar voto, não é? A cidade está abandonada, está jogada ao léu. O centro de São Paulo continua abandonado. Pararam de falar do centro, mas vai lá no centro passear para você ver se você não é roubado, se não é incomodado pelo fluxo. Isso é grana, velho. O dinheiro cala a boca de muita gente. Dinheiro fecha a boca de muita gente. Como é que pode o cara ser mal avaliado por 80% das pessoas e o cara ter 24% da pesquisa do Datafolha? Eu não entendo. Isso eu realmente não entendo. Tô querendo procurar entender isso aí. Se você tem um mau administrador que está gastando mal, quase 35 bi, como é que você pode pensar em votar nesse cara e dar a ele o segundo lugar numa pesquisa? Me parece que é um contrassenso. Vão arrumar uma explicação técnica para isso. Mas, olha, de explicação técnica eu já estou cheio, estou bem cheio. Eu costumo confiar em pesquisas, principalmente o Datafolha, que na época do Mauro Paulino, para mim, era um dos institutos mais confiáveis. Agora eu não sei, deve ser ainda. Mas não entendo esse contrassenso. Se você tem um cara administrando mal o dinheiro da cidade, em ônibus que não andam, que não sobem nem ladeira, ônibus que... Só você perguntar nos bairros por aí a deficiência de espera de ônibus dos pontos que tem por aí. E o cara fica botando plaquinha na cidade para o cara tirar foto de Instagram. Eu sou Penha, eu sou sei lá que bairro. Gastando dinheiro com bobagem, continuam denúncias, ainda várias denúncias, falta de remédio em centros administrados de saúde pela prefeitura, hospitais caindo aos pedaços, de repente dirigido por essas organizações sociais que ninguém conhece a origem. Por que não pega aí um Einstein, um Sírio, com as organizações sociais para dirigirem a cidade? Das Irmãs do Santa Marcelina, pegam organizações sociais que beiram aquele ABAS, que é o instituto que beira o crime organizado, que mudou de nome para tentar pegar uma beira da saúde pública de São Paulo, depois de destruir a saúde pública de São Paulo, quando roubou, segundo evidências do próprio Estado, pra caramba, a prefeitura da maior cidade do Brasil. Então, a cidade está tão mal administrada, como é que esse cara pode ter 24% da pesquisa, intenções de voto na pesquisa, se quase 80% dizem o cara está gastando mal dinheiro? Ele não está gastando mal dinheiro, não, está gastando bem o dinheiro, para tentar se reeleger. O cara com 35 bi na mão, com a máquina na mão, com todo mundo se aliando a esse cara, e aliás é isso que eu fico preocupado. Tem tanta frente ampla aí para fazer com que esse cara continue na prefeitura, que eu chego a desconfiar que se de repente outra pessoa que não seja desses mesmos grupos que estão aliados para apoiar o prefeito de São Paulo, estejam preocupados que outra pessoa entre nessa prefeitura e descubra as falcatruas que tem lá. E aí pode ir um monte de gente para a cadeia. Porque não é de hoje que esse grupo está mandando na prefeitura de São Paulo. Não é? E, aliás, andou de braços dados com o governo de São Paulo durante muito tempo. E, pelo jeito, continua andando de braços dados com o mesmo grupo do Tarcísio, que deve apoiar o Ricardo Nunes. Não sei se é bom para ele. Não sei se é bom para ele. Ele que é um candidato sério à presidência da República representando a direita, de repente se aliar a gente que possa sujar a água dele. Mas isso é problema dele, não é meu. Isso é problema totalmente dele, não é meu, ele tem consciência, foi eleito governador de São Paulo e tem competência para ser governador de São Paulo. Agora, só lembrar aquela frase bíblica, né? Diz-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Então toma cuidado ao pegar na mão do lado aí para não sujar a sua água, meu irmão. É apenas um toque, porque de fato você nunca me ouviu. Quando ouviu, não correspondeu à minha expectativa, mas acho que é um bom administrador e, repito, é um forte candidato à presidência da República se não fizer bobagem no meio do caminho. Se aliar a quem anda errado não é boa coisa. E, pelo jeito,
Pô, quase 80% das pessoas acham que o prefeito de São Paulo e a sua administração estão gastando mal pra caramba, mas muito mal em relação à verba da cidade. Tá mesmo, tá gastando dinheiro com coisa para se reeleger, dizendo que é o maior do mundo, dizendo que o centro de São Paulo é maravilhoso. Não é, e ele não é o maior do mundo. Até outro dia, se ele caísse da Paulista, ninguém socorria o cara, porque ninguém conhecia o cara. Aí de uma hora para outra, com os 35 bi dele, o cara vira o segundo colocado das pesquisas. Estranho, não? Estranho pra caramba. Bom, voltando à questão da moradia, você vai ver quando começar a chover. Já estão anunciando ciclones aí, a gente já tinha político ruim, não merecia vulcão, não merecia terremoto e muito menos ciclone. Agora está até ciclone chegando no Brasil com alguma frequência. Outro deve bater nessa madrugada, na madrugada de terça, né? Ventos de até 100 km por hora. Pô, é estranho, né? Tem um dia neva aqui, de repente está nevando. No outro dia está 50 graus, pô. Não dá para entender. Só pode ser o El Niño que mudou a temperatura do mundo inteiro. Ontem, há tanto tempo não chovia na Espanha, tiveram que adiar um jogo entre Atlético de Madrid e uma outra boa equipe, que não me lembro quem era, da Espanha, não é? Por causa da chuva. Choveu intensamente em Madrid e região. Então o mundo está de ponta cabeça. O Alasca está fazendo 14 graus, a Sibéria 14 graus. São lugares extremamente frios do planeta. Então não sei onde é que a gente vai parar. A tendência é que para esse inverno maluco, que deu temperaturas altíssimas, né, tenha também a chegada da estação de águas de uma maneira atípica. E aí a gente pode ter bicho feio, tempestades com 100 milímetros, 200 milímetros, 300 milímetros. Olha, o que derrubou as encostas da Baixada, linda Baixada Santista do litoral norte, foram 700 milímetros de chuva, que significa 700 litros d'água por metro quadrado e descendo a serra. Não tem quem aguenta isso, principalmente se tiver gente morando em área de risco. Em São Paulo, capital, são pelo menos 1 milhão de pessoas morando penduradas em casas que estão pedindo para cair. A Defesa Civil vai lá e fala assim, olha, você não pode morar aqui porque sua casa vai cair se chover mais forte. Aí o cara pergunta, tá bom, eu vou para onde? Onde eu vou? Debaixo da ponte? Morar na rua? Não tem política habitacional? E aí que eu falo, onde é que estão os 35 bi que esse cara não usou para fazer uma residência até agora para entregar ao povo de São Paulo? Onde vão? Onde vai essa grana? Você vai ver, é só gravar o que eu estou falando aqui, no dia que eu estou falando, hora que eu estou falando, para repetir esse comentário. Se tiver chuva pesada e vai ter, morre gente em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Florianópolis, morre gente em Salvador, morre gente em Manaus, morre gente em todo lugar do Brasil, da Bahia. Por quê? Porque não tem casa, velho. Porque não tem casa, não tem lugar para as pessoas morarem. É só conversa fiada, é capaz de agora, nesse momento ou daqui a pouco, lançarem um programa ultra rápido de 100 mil moradias em um ano, só para tentar se eleger. Depois se elege, não entrega porcaria nenhuma, se não se eleger, já não se elegeu mesmo, que fica a bucha para quem entrar. Então, continua tudo errado nesse país aqui. Continua tudo de ponta cabeça. Mas olha, eu vou contar uma coisa para você. É terrivelmente entediante a gente ficar repetindo as mesmas mazelas de um Brasil que não toma jeito. É gente que é eleita pelo povo e o cara pensa no bolso. Não dá. Não dá. Tem político bom? Claro que tem. Senão a gente vai abrir espaço para regime de exceção, que eu espero não vote nunca mais. Mas esses políticos estão exagerando no direito de, na realidade, não corresponder
as expectativas, ou por incompetência, ou porque alguns são ladrões mesmo, metem a mão no dinheiro do povo e saem impunes da parada. Não dá mais para aguentar essa situação. E todo mundo que entra lá diz que não vai fazer o toma lá da cá, mas faz. Mesmo porque isso aqui é um país que tem um regime parlamentarista mal e porcamente disfarçado. Se o presidente da República não fizer aliança com Deus e com o diabo, ele não governa. Se não houver essas malfadadas alianças com esses partidos com fundos partidários bilionários e que ainda por cima tomam dinheiro público para colocar em campanhas políticas, se não houver uma reforma política, ninguém fala em reforma política. Por quê? Porque a teta do Estado é grande e os caras continuam mamando nas tetas do Estado e não querem que reforme nada. Mas tá ruim pro povo. O povo que se ferre. O povo, a gente engana o povo com belíssimas campanhas publicitárias durante as eleições. Vamos lá, pegamos criancinha no colo, comemos coxinha na feira, comemos pastel, saímos para abraçar o povo, aquelas belas campanhas ao pôr do sol, a gente andando no meio do povo, dizendo que São Paulo é a melhor cidade do mundo, não é verdade? Passando maquiagem na cara do cara, até o cara feio que nem eu, o cara fica parecendo o Brad Pitt. E publicidade é muito bom para vender produto ruim. Produto bom não precisa nem de publicidade, porque ele se vende sozinho. Agora, produto ruim, se você disfarçar, vende até o que você não quer comprar. Quando você chega em casa, por que eu comprei isso? Porque você viu na televisão, no rádio, em vários lugares, 200 vezes que aquilo era bom. Aí você foi lá e comprou. Político ruim tem que gastar muito em campanha publicitária, porque senão nem a mulher dele vota nele. Concorda comigo ou não? Ou eu estou errado? Então, meus amigos, a coisa não muda. Tem que acordar toda segunda-feira falando a mesma coisa. Ô, Datena, você não vira o disco aí, não? Eu virar o disco? Quem tem que virar o disco são as pessoas que não têm interesse nenhum em virar o disco. Por quê? Porque tá ruim pro povo, mas tá bom para eles. RB, fechada com você. Rádio Bandeirantes.